estamos começando mais um episódio do Que Passa. Eu sou Roberta e estou aqui com meu amigo Luiz e hoje vamos falar sobre as novidades na pesquisa com cannabis. E no programa de hoje temos como convidado o professor Elton Gomes da Silva e a egressa do mestrado de Biociências, Ana Carolina Hoover Martins. Bem-vindos, professor, se apresenta para nós. Eu sou neurocirurgião formado pela Unicamp, em Campinas, e fiz meu doutorado em neurociências também na mesma universidade. E hoje sou professor de curso de medicina dentro da área de neurologia da Unila. E lá a gente faz pesquisas em várias doenças com a utilização da cannabis. Ana Carolina, se apresenta. Bom dia. Bom, eu sou Ana Carolina Hoover Martins, eu sou farmacêutica e sou mestre em ciências pela Unila, onde eu participei de pesquisas dentro do laboratório do professor Francisney Nascimento, principalmente na área de canabinoides, e também onde eu comecei, né, nas pesquisas aí com a doença de Alzheimer, doença de Parkinson, enfim. E hoje eu sou doutoranda no programa de farmacologia pela UFSC, e também eu sou sócia de uma empresa que trabalha hoje com pesquisa clínica com canabinoides, que é a 3F. Para a gente começar, então, quais são os últimos avanços tecnológicos em relação à cannabis? Pode ser. Bom, em relação à questão tecnológica, o que tem-se muito hoje, principalmente na área de engenharia genética, né, que tem dado uma ampliação muito grande para a área da medicina em si, né, porque através da questão tecnológica, de se obter novas variedades da planta cannabis, então a gente consegue fazer diferentes tipos, né, de proporções de medicamentos com base nisso. Então, a partir desse pontapé inicial, que é você conseguir ter diferentes tipos de planta, uma que produz mais um composto, outra que produz outro, você também consegue melhorar muito a questão na área farmacêutica, né? E aí você consegue também trazer mais qualidade para os medicamentos, o que impacta diretamente também nos tratamentos dos pacientes, que a gente consegue ter aí uma gama maior de oportunidades, né, para tratamentos. E em questão à regulamentação da cannabis medicinal no Brasil, como está essa legislação? Parada. Esse é um problema que tem. Em 2014, quando começou a ter uma discussão maior, que a Anvisa até liberou a comercialização, a utilização e a prescrição da medicação, e depois o Conselho Federal de Medicina acabou também liberando essa prescrição. Houve um avanço um pouco maior no Congresso com relação até a fazer um projeto de lei para isso em 2015. Ele passou por algumas instâncias lá, mas ainda não andou e não teve uma aprovação ainda dentro desse congresso que a gente tem nesses últimos 4 anos. Então ele está bem parado com relação a isso, e a gente não teve muito avanço dentro dos últimos anos com relação à comercialização, a não ser a própria Anvisa dar uma liberação e a gente ter estudos mesmo mostrando uma utilização para várias doenças aí com pesquisas bem positivas com relação a isso. E aí também a gente pode citar, né, que existem algumas formas hoje de se obter, né, a cannabis de forma legal aqui no Brasil para tratamentos, né, e pensando um pouco nessa regulamentação, né, uma das que o professor Elton está falando é a 335, né, RDC 335, que dá um apoio para que o paciente consiga obter através de importação mesmo, né? Então, através dessa permissão de se fazer uma prescrição, o paciente consegue importar a medicação, né? O problema é que isso acaba demorando um pouco até que o paciente consiga, de fato, estar com a medicação para o uso, e também em relação a custos, né? E mais recentemente, em 2017, também teve a RDC 327 da Anvisa, que aí para a área farmacêutica é bem importante, porque é uma legislação que permite autorização sanitária para produtos à base de cannabis entrarem no mercado farmacêutico brasileiro. Então, a partir dessa legislação, dessa RDC, hoje, né, na data de hoje, 18 produtos foram autorizados, né, tem uma autorização sanitária para estarem na farmácia. Desses 18,
né, 10 deles são apenas canabidiol, só 8 que possuem quantidade de THC, né, sendo que a RDC só permite que produtos que tenham majoritariamente CBD. Né, então, não tem uma proporção exata também na RDC, mas ela prevê que o composto que esteja em maior concentração seja o CBD. Né, que é o composto mais conhecido, né, que as pessoas, né, conhecem mais por conta da sua questão antipilética, enfim, tem sido bem utilizado. E aí, com isso, né, desses 18 produtos, hoje nós temos 2 deles que, de fato, estão na farmácia, né, sendo que os outros ainda estão com a questão da importação. Né, porque, apesar que a Anvisa libere conceda essas autorizações sanitárias para entrar na farmácia, ainda é muito difícil a questão de importar. Né, porque nós temos toda uma legislação também exterior que acaba sendo submissa, e isso dificulta muito também na área de pesquisa. Né, porque a gente, para conseguir fazer uma pesquisa, a gente também depende de tudo isso na Anvisa. A gente depende de ter autorização para conseguir estar com o produto em mãos para fazer a pesquisa, né? E aí a gente fica submisso tanto a essas legislações específicas para os canabinoides, quanto também para de medicamentos controlados, né? A 344. E isso complica muito na área da pesquisa. E uma liberação de um projeto de lei deste poderia, sim, isso facilitar muito, desburocratizar essa situação e permitir que a gente fizesse pesquisa com mais rapidez, mais qualidade e essa comercialização dos produtos também reduzisse até o preço, né, para os pacientes. Sim. E outra coisa que eu acho que até é importante destacar, né, que agora nos próximos anos, justamente por conta dessas legislações, né, que permite autorização sanitária, a gente espera que o Brasil vá se destacar muito ainda na área de pesquisa com cannabis, pelo motivo que todos esses produtos que estão chegando agora no mercado farmacêutico no Brasil, eles têm um período de vigência dessa autorização sanitária de 5 anos. A partir desses 5 anos de autorização sanitária, para continuar no mercado, eles têm que ter o registro na Anvisa. Então, eles passam a ter um registro como um medicamento, com uma indicação terapêutica, com uma bula, e todas as especificações que qualquer outro, como a dipirona, um paracetamol, um antibiótico tem aí. Né? E para isso, precisa passar por todas as etapas de pesquisa, tanto na fase pré-clínica, que é com animais, quanto também em todas as fases de segurança, de eficácia, com humanos. Então, por conta disso, a gente acredita que o Brasil vai começar a se destacar aí na área de pesquisa, justamente por essa RDC. Aproveitando que você está falando de regulamentação, o Brasil tem alguns acordos de quebra de patentes para a produção de medicamentos genéricos. Esses medicamentos, né, eu imagino que eles entram nesses acordos de quebra de patentes, porque aí diminuiria bastante o custo para quem precisa usar, né? Atualmente ainda não tem uma patente para esses medicamentos, até o primeiro que entrou através do 327 foi um canabidiol da Prate Dona Duzi, que fica aqui em Toledo, né? Uhum. Eles não são ainda considerados medicamentos, eles são produtos farmacêuticos, porque eles não têm todas as etapas de pesquisa. Então, para algo ser considerado medicamento, ele tem que ter todas as etapas da pesquisa e ser registrado na Anvisa. Então, esses que nós temos agora aprovados e que estão chegando, eles não têm tudo isso. O que acontece? A Prate, por exemplo, eles conseguiram, a princípio, uma patente, só que esses produtos, até o momento, eles são só... eles são o princípio ativo e eles são diluídos em alguma coisa, eles são produzidos de uma forma farmacêutica. Né? Então, esses tipos de coisa, uma substância que há milhares de anos já é usada, todo mundo conhece, enfim, não se tem como patentear ainda. Né? Então, provavelmente outras pesquisas vão começar a surgir por conta de registro, né, para, de fato, ter algo inovador, algo que permita que essas patentes sejam geradas, e aí sim, a partir do registro, como um medicamento, aí entra em toda essa questão normal de patente de medicamentos. Mas primeiro tem que ter toda a parte de pesquisa e registro na Anvisa para isso acontecer. E vocês acreditam que possa existir algum tipo de lobby de grandes farmacêuticas que faça com que essa regulamentação seja mais rígida e dificulte essa questão dos subprodutos medicinais? Não só o lobby da indústria farmacêutica, mas um preconceito da própria classe política, né, com relação
aprovação dessas normas todas, essa regulamentação toda que a gente vê com relação aos produtos da cannabis não existe com outros tipos de produtos. Mas é uma indústria muito rentável, né? Que tanto é que, se você for ver nos Estados Unidos, Canadá e em alguns países da Europa, existem farmácias especializadas só em produtos de cannabis. E isso gira uma quantidade enorme de dinheiro com relação a faturamento. Então, isso aqui no Brasil também teria essa possibilidade. E como só há nas farmácias, como a Ana falou, apenas são pouquíssimas opções que a gente tem hoje com medicação, e de qualquer forma é só medicação à base de canabidiol, sem a presença do tetraidrocannabinol, isso também já limita o número de produtos, e esses produtos existe uma super proteção em cima deles até para só utilizar e só ter eles à venda na farmácia, o que encarece muito o custo e aumenta muito o faturamento da própria indústria farmacêutica. Sim, eu acredito que enquanto não houver, assim, de fato, uma mobilização para que toda essa questão de regulamentação seja revista, vai continuar tendo esse tipo de problema. Se a gente for olhar para as farmacêuticas, né, para as empresas que estão trazendo produtos para o Brasil, né, as que têm a S hoje, que são 18, se a gente for olhar para elas, 2 produtos desses já estão de fato na farmácia para você estar utilizando, os outros ainda não. Por quê? Por conta de legislações que, às vezes, até na questão da importação da matéria-prima dificulta muito. Né? Por exemplo, existem países em que o canabidiol ele já não é mais classificado como uma droga, um entorpecente, no caso, né? E um exemplo, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Onde nós temos já outras regulamentações que já permitem uma forma mais facilitada de uso. Então, empresas que a matéria-prima vem de lá, é um dos exemplos que a gente tem de problema para conseguir chegar no Brasil para a forma farmacêutica final ser produzida. Né? Porque, já que ele não tem toda essa especificação, então o FDA não concede a documentação como droga controlada. Né? E quando esse produto chega aqui, a gente não consegue desembarcar no porto, né? Porque precisa de toda a documentação por ser considerado tão controlado aqui no Brasil. E as legislações que nós temos hoje, né, no nosso cenário político, a questão de preconceito mesmo com a utilização dificulta muito. E o que preocupa assim, demais mesmo é porque, se a gente for olhar, muita gente está usando. Né? Seja de forma legal, seja com prescrição ou não, as pessoas estão utilizando, e isso é difícil se a gente não conhece a procedência, se a gente não conhece a qualidade daquele produto. É por questão de saúde, né? Para a gente conseguir garantir que esse paciente tenha o benefício e não tenha complicações pelo uso, às vezes, de uma substância que ele nem sabe o que tem ali dentro, né? Por falta de um controle de qualidade e de legislações que ajudem, né, na questão da saúde do paciente em si, e não só limite para que esse produto chegue até as pessoas que precisam, que são muitas, né? Aproveitando que você falou da automedicação, né, a gente percebe que é comum, principalmente aqui na região sul, as pessoas diluem cannabis no álcool e passam para batidas, dores musculares. Algumas pessoas tomam chá para o estômago. E aí eu queria saber quais são os riscos, né, principais, né, além de não saber a procedência, dessa automedicação com cannabis. Sim, acho que dá para falar não só da cannabis em si, mas de qualquer coisa que você utilize, né? Tem uma frase que é bem famosa, né, que a gente sempre usa, que é o que diferencia, né, um veneno de um remédio é a dose. Então, se você não tem uma noção do que você está tomando e quanto você está tomando, só por isso você pode ter algum prejuízo. Né? Então, é muito importante a gente conhecer, né, saber o que está utilizando primeiro e ter uma orientação de como fazer esse uso de forma adequada. Se aquela substância realmente vai trazer um benefício para a sua condição de saúde, como você deve usar, você ter um acompanhamento, né, porque uma dificuldade que a gente tem hoje, né, o Elton acho que vai poder falar melhor na prática clínica, é justamente em relação à dose,
né? Porque a gente não tem um manual, isso mundialmente a gente não tem um manual que fala para doença X, dose tal, né? Você vai titular assim ou, né, de tal forma. Isso é muito complicado, porque você, basicamente no tratamento, você vai trabalhar começando, escalonando essas doses do medicamento, para você conseguir encontrar aquilo que mais se adapta ao seu paciente, né? E sabendo que a cannabis é usada há tantos anos, né? Milhares de anos é usada, né? Que a gente tem elas para inúmeras finalidades. Se a gente tivesse condições, né, antes de ter continuado a pesquisa, não ter toda essa questão da proibição que complicou muito nesse cenário também, talvez hoje a gente tivesse isso mais exato, mas não é o caso, né? Então, essa questão da dose, saber como tomar, por que tomar, né, ter o acompanhamento adequado, né, a gente ter estudos para ter uma forma de uso, né, uma indicação para os profissionais que são prescritores, isso eu acho que é fundamental, e com certeza a partir disso a gente teria mais prescritores também. Assim, como a dipirona, a gente tem uma indicação, né, de quanto dá para um paciente por quilo. A cannabis hoje a gente fica meio no ar aí para a maioria das vezes. E muita gente e as pessoas não entendem, assim, quando até tem essas formulações caseiras, a gente tem vários produtos, subprodutos dentro da cannabis, né? Como a gente falou aqui, o THC, o CBD são os principais, mas a gente tem inúmeros outros. E cada planta tem uma concentração de um deles. Então pode ter uma porcentagem maior de THC, pode ter uma porcentagem maior de CBD. E então o produto, uma planta X, pode produzir mais um e dar um efeito para o paciente. Aí ele compra uma outra que tem uma concentração maior da outra, do CBD e não do THC. Então ele tem outro tipo de reação a isso. Então às vezes até o paciente vem que ele usa uma fórmula que não tem um controle de qualidade, ele acaba falando, o primeiro frasco que eu tomei funcionou. Já no segundo frasco, além do cheiro ser diferente, a viscosidade é diferente, tudo isso daí, e não funcionou. Então, assim, a explicação que a gente dá é essa alteração na concentração desses produtos que tem dentro do óleo, né? E isso acaba diferenciando mesmo o resultado. Porque às vezes parece que o paciente não teve resultado nenhum, ele até se frustra com relação ao uso da medicação, ao uso do produto. E isso começa desde a planta, né? Às vezes a planta, o estágio que você pega de maturação da planta ou de envelhecimento dessa planta depois que você coleta, já muda tudo. Então, se você tem uma planta que você coletou agora e está fresquinha, novinha, é uma coisa. Uma planta que você armazenou por um determinado período é outra. Porque a cannabis tem essa questão em relação à luz e à temperatura, né, que auxilia na degradação dos seus compostos. Então, se é a mesma planta, uma que eu coletei e fiz o medicamento, fiz o remédio hoje, e a outra eu deixei armazenado e fiz, sei lá, daqui 2, 3 meses, uma vai ter uma concentração dos compostos de maior interesse, THC, do CBD, e a outra pode ter, por exemplo, produtos da sua degradação, né, como o canabinol, que hoje a gente sabe que o canabinol é uma das substâncias que traz aquela sonolência maior, né, que não tem um efeito de fato terapêutico ainda comprovado, né? Então, obviamente não vai ter o mesmo efeito, só pela fase de desenvolvimento ali, a fase da coleta que eu fizer o medicamento ou o remédio para o paciente. E dependendo da concentração, uma dose assim de algumas gotas, 2, 3 gotas, às vezes já é suficiente para o paciente usar per dia. Então, se ele não sabe utilizar, ele acaba falando, não, vou usar um copinho ou uma seringa. Isso daí dá às vezes 2, 3 ml, é uma dose, uma super dosagem para ele. E acaba dando efeito colateral, como diarreia, vômito, sonolência excessiva, às vezes até confusão mental, e isso por causa do efeito que o THC pode ter numa concentração maior. Então, essa automedicação não é totalmente contraindicada mesmo, né? Mas... E sabendo que hoje a gente tem, né, médicos que entendem do assunto, que conseguem fazer um acompanhamento adequado, né, é importante que os pacientes procurem os profissionais, né, não para qualquer medicamento, na verdade, né, procurar uma ajuda profissional, nunca se automedicar por nenhum motivo, né, que isso pode trazer consequência, com certeza. Além da questão do Alzheimer, né, da pesquisa com relação ao Alzheimer, quais outras doenças que têm sido tratadas com cannabis?
Existem muitas doenças. Hoje, mais de 40 doenças já têm algum tipo de tratamento com relação ao uso da cannabis. Mas as principais que a gente vê hoje no uso, né, além do Alzheimer, o Parkinson, a ansiedade, questões relacionadas com depressão, transtorno do estresse pós-traumático. Hoje até existem algumas pesquisas com transtorno do espectro autista. E a principal delas, que até foi o que deu um grande aumento, uma visibilidade maior, foi na epilepsia refratária, né? Ao tratamento com outras medicações, em algumas síndromes raras, específicas, que causam crises epilépticas entrantes e de forma contínua, por vezes. Mas existem outras ainda, um número grande, e existem pesquisas que estão abrindo para outras doenças, inclusive doenças reumatológicas, doenças autoimunes, doenças psiquiátricas, para o uso da cannabis. Sim. Só para comentar um pouquinho do laboratório, né? Então, o laboratório do professor Nascimento, que é o laboratório de cannabis medicinal e ciência psicodélica, a gente trabalha com algumas dessas doenças hoje, a gente tem várias pesquisas acontecendo. Algumas delas são justamente no Alzheimer e no Parkinson, temos também para o espectro autista, também para doenças reumatológicas e hoje até em animais, né? E tudo isso porque basicamente o nosso corpo, em praticamente todos os órgãos, nós temos locais onde essas substâncias conseguem chegar e conseguem se ligar tendo algum efeito. Então, a cannabis age porque a gente tem um sistema endógeno que permite com que ela tenha uma ação, e isso dá uma gama enorme aí de doenças que ela pode auxiliar no tratamento. Vocês têm conhecimento de alguma pesquisa, algum estudo do uso de canabinoides no tratamento de demência vascular? A demência vascular, ela é uma doença menos prevalente do que a doença de Alzheimer, né? A demência por Alzheimer. E às vezes ela está junto com o Alzheimer. O paciente ele acaba tendo um quadro vascular, um quadro como se fosse de micro AVCs, junto com um quadro de Alzheimer. Quando o Alzheimer está junto com a demência vascular, o paciente costuma ter um efeito com o uso de cannabis. Quando não é só a demência vascular exclusiva, não existem pesquisas comprovando um benefício, e na experiência prática, a demência vascular não tem um efeito igual que a gente percebe no paciente com doença de Alzheimer. Até assim, é uma forma até de eu ver que o paciente realmente tem demência vascular, que não é um quadro de Alzheimer, porque ele não costuma ter uma melhora com o uso. E essa melhora é na questão da agitação, no distúrbio do sono, na insônia crônica, na mudança do dia pela noite, que o paciente acaba tendo, e é muito semelhante à doença de Alzheimer, não tem esse benefício. Mas a maioria dos estudos é de forma genérica, são demências com uso de cannabis. E como a mais prevalente é o Alzheimer, eles focam mais nela. Demência exclusiva para demência vascular não existe um estudo mostrando benefício. Aproveitando que a gente tá falando de Alzheimer, há um tempo atrás existia eu não sei se vou chamar de boato, mas de que o uso de canabinoides tal trazia problemas como morte de neurônios, problemas cerebrais, assim, e as pesquisas têm mostrado o contrário. Quais outros grandes mitos, assim, de uso de canabinoides com a saúde estão caindo com essas pesquisas de vocês? Bom, essa questão até que você comentou, né, de matar neurônio, o início dela foi inclusive com uma pesquisa que foi feita no contexto da proibição do uso, porte de qualquer forma de produtos de cannabis, né. Foi uma pesquisa bem duvidosa, assim, de metodologia, que nunca foi conseguido reproduzir, chegar nesse resultado, porque a pesquisa que mostrou que mata neurônio, basicamente foi em macacos, onde eles tinham 3 macacos que tinham vida normal, eram, né, livres ali, obviamente no seu recinto, não eram expostos a nenhum tipo de gás, a nenhuma substância tóxica, e outros 3 macacos que utilizavam cannabis pela via inalatória, mas uma quantidade excessiva, muito grande, e
através de máscaras, né, onde ele tinha essa inalação direta da fumaça ali produzida pela combustão, né, da cannabis. E isso faz com que muito CO2, monóxido de carbono também sejam gerados e sejam inalados, né? E isso faz com que diferentes situações aconteçam, como por exemplo a hipóxia, né, que é uma situação que leva de fato à morte neuronal. Então, digamos que tenha sido uma morte neuronal forçada, que aconteceria da mesma forma se não tivesse nada de cannabis. Se fosse só uma inalação do dióxido ou monóxido de carbono ali, teria acontecido também problema que levaria à morte desses macacos e também, né, levaria à morte neuronal, né? Ao longo dos anos, isso obviamente não foi reproduzido por conta desse tipo de metodologia, e hoje outras pesquisas robustas com metodologias mais adequadas demonstram que é o contrário, né? A estimulação de receptores canabinoides pelo THC, que é a substância psicoativa ali da cannabis, e também as ações do CBD tem, inclusive, efeitos neurogênicos, neuroprotetores, né, que fazem com que haja uma preservação neuronal, né, através do aumento ali da liberação, aumento da quantidade de substâncias que favorecem, né, a sobrevivência de neurônios, o que, no caso, principalmente de doenças neurodegenerativas, é muito importante, né, porque hoje a gente não tem nenhum medicamento que reverta ou que consiga parar o curso das doenças neurodegenerativas, né? E a gente pensando em compostos que tenham neuroproteção, que tenham neuroplasticidade, como os canabinoides têm demonstrado, pode ser um potencial aí futuramente para a gente tentar encontrar algo que controle aí a longo prazo, de forma efetiva, as doenças, né? E além disso, o que a gente considera hoje com o fumo da maconha, ele causa uma concentração, ele traz uma concentração muito alta de THC e CBD. E as medicações hoje, elas têm uma concentração muito mais baixa. Então, esses efeitos que podem ocorrer até pelo fumo, não vão ter pelo quadro do uso da medicação. Então, são concentrações extremamente 30, 50 vezes menores do que a que tem no cigarro. Então, não vai ter, é um dos mitos também de que tem, vou tomar medicação, vou ter o mesmo barato, a sonolência, a ressaca que dá com você fumar um cigarro de maconha. Então isso também é um grande mito que existe e que não ocorre na utilização da medicação. Sim. E, por exemplo, muitas doenças são tratadas com CBD. Vamos pegar a epilepsia, né? Epilepsia, o CBD é o principal composto para o tratamento. O canabidiol, né? O CBD, ele não tem essa ação entorpecente, essa ação inebriante que o THC, que é a substância psicoativa, tem. O que não significa que o THC, por ter essa ação psicoativa, né, ele não tenha potencial, ao contrário. Né, hoje a gente já sabe que o THC tem um grande potencial para a maioria das doenças também. E, inclusive, quando nós temos o THC presente, os efeitos que esses pacientes experimentam são melhores para a grande maioria dos casos. Né, e ele acaba sendo o principal ali, agente para muitas doenças. Como, por exemplo, para doenças que têm a dor como um sintoma, um sintoma relevante. Então, a gente sabe que o THC, né, o seu potencial analgésico, ele é indiscutível. Doenças dolorosas é um remédio muito, muito potente para isso. Então, o que diferencia o paciente experimentar essas situações, né, inebriantes, psicoatividade, é em relação à dose. Né? E em doses medicinais, ele não vai ter esse tipo de efeito, com certeza, por essa questão mesmo de diferenciar quanto que ele deve tomar de cada coisa, e por isso é importante não fazer uma automedicação, né? E uma outra questão que tem, que você tomar medicação, ou até você fumar maconha, significa que você vai ir para vai procurar drogas mais potentes ou mais fortes, né? Que tem uma ação maior. E como eu falei, a gente usa a medicação com uma dose, uma concentração muito baixa. Então isso não é visível, e se a gente retira a medicação, o paciente volta a ter os sintomas que ele tinha antes da colocação. Então, por exemplo, no quadro de dor crônica refratária, ele melhora, ele tem uma melhora do sistema imunológico, da parte de
inflamatória, tudo. Então, ele acaba tendo uma melhora disso. Ele tirou a medicação, ele vai voltar a ter os sintomas de piora da dor, mas ele não vai ter nenhum tipo de dependência ou que vai ficar precisando daquela medicação porque ele acaba tendo sudorese, como ter pressão baixa ou pressão alta, um paciente que acaba ficando com alteração de sono, uma insônia crônica, tudo por causa da falta da medicação. E o que a gente vê, e se a gente for fazer um paralelo com relação à medicação desse tipo, a gente pode falar de opioide, né? Morfina, os derivados da morfina em geral, tramadol, codeína, que hoje existe um grande abuso desse tipo de medicação para dor, e que são medicações que são derivadas do ópio, que é um entorpecente, que é uma droga, também é proibida em inúmeros países. E nos Estados Unidos existe uma epidemia de abuso com relação aos opioides, e porque também a população, se você for tirar essa medicação, o paciente tem uma síndrome de abstinência muito grande da medicação. E é uma medicação que é liberada no mercado e você não tem todo esse debate com relação ao uso desse tipo de medicação. E hoje a própria indústria farmacêutica tem, como a gente tinha falado no começo sobre o lobby da indústria farmacêutica, existe um lobby muito grande sobre o uso desse tipo de medicação. E hoje a indústria farmacêutica está sendo obrigada a pagar multas milionárias nos Estados Unidos por causa desse tipo de propaganda e de divulgação que os opioides são o melhor tipo de tratamento para esse tipo de doença, principalmente para dor crônica. Sim. E até na questão da dependência, hoje em dia tem estudos, né, mostrando o uso de canabinoides para tratamento da dependência. Então, também tem o inverso, né, enquanto um cenário, né, mostrava ou tentava colocar essa questão que o uso de cannabis vai levar a outros tipos de drogas. Hoje a gente já tem cientificamente estudos mostrando o uso de cannabis para saída de outras drogas, né, para controle, para tratamento mesmo da dependência, que é bastante importante. Eu queria saber mais sobre o projeto de pesquisa de vocês, quais os resultados vocês já alcançaram, e qual o andamento, quais os projetos futuros. Eu vou falar um pouquinho do projeto inicial, né, que inclusive saiu agora, está disponível já na revista, né, onde nós trabalhamos um estudo de caso com um paciente portador da doença de Alzheimer. Foi um trabalho clínico, a gente fez um acompanhamento aí ao longo de 2 anos, né, desse paciente, que a princípio ele tinha um diagnóstico da doença de Alzheimer, já estava com um comprometimento cognitivo considerável ali, no estágio mais moderado ainda da doença. Mas com o uso de doses baixas na faixa ali de microdoses dos canabinoides, principalmente do canabinoide THC, né, a gente conseguiu que esse paciente tivesse uma melhora no seu quadro, né, e inclusive ele tivesse uma redução ali na sua escala de avaliação cognitiva, que demonstra que o paciente melhorou de fato. Como se a gente fosse dar uma explicação assim mais fácil, como se ele tivesse regredido nos estágios da doença, né? O que não acontece, a gente não pode falar, né, de nenhum medicamento que faça o paciente voltar aos estágios da doença, né? Isso ainda não temos. Mas, nesse caso específico, o paciente melhorou os aspectos cognitivos de forma bem visíveis. Então, era um paciente que, no início, já não tinha mais sua independência, dependia da família para todas as atividades, esqueciam de coisas até que davam um certo perigo ali na sua casa, no seu dia a dia, como deixar fogo ligado. Ele é agricultor, então ele ia muitas vezes fazer serviços fora de casa, esquecia animais soltos, enfim, situações dessa forma. Então, um paciente totalmente dependente da família, e que hoje, né, um pouco mais, hoje a gente já está há quase 3 anos aí acompanhando o paciente. Hoje ele é totalmente independente, ele já viaja sozinho, é um paciente que tem autonomia, que continua fazendo suas atividades, né, rurais ali, cuidando de animais, cuidando de plantas, enfim, levando uma vida normal, né, o que não é comum, né, o doutor pode
falar melhor, mas que não é comum que isso aconteça na doença de Alzheimer. Então, esse estudo, esse relato de caso, ele está publicado, está disponível, que foi um pontapé inicial para outras pesquisas dentro do laboratório, que é o que está sendo desenvolvido agora com um grupo maior e um desenho mais robusto aí de pesquisa, que eu vou passar para o Elton explicar. A gente fez uma pesquisa, ainda está numa fase de análise de resultado, esse foi o paciente 1, né, o paciente 0, na verdade, que a gente teve de tratamento. Como a gente teve uma boa resposta inicial dele, a gente acabou partindo para uma pesquisa mais robusta, com um número maior de pacientes, e a gente fez um estudo de casos mesmo, todos os pacientes com Alzheimer, diagnosticado, e a gente separou em 2 grupos, um usando o Alzheimer e um usando placebo, com medicação muito parecida, com mesma consistência, tudo, um óleo também, e viu os resultados entre os 2 grupos, e a gente percebeu nitidamente a mesma melhora que teve esse paciente. Então a gente percebeu uma melhora cognitiva inicial, o paciente recuperou um pouco do déficit. Isso não costuma acontecer na doença de Alzheimer, porque mesmo com a medicação para o Alzheimer, ela só reduz ou lentifica a progressão da doença, mas ela não impede que isso aconteça. E a gente viu essa melhora, e os pacientes mantiveram ao longo de alguns meses, usando a medicação, essa melhora cognitiva, sem ter essa piora que a gente percebe. E depois a gente fez um estudo trocando as medicações, os 2 grupos usando concentrações diferentes da medicação, já sem o placebo, e eles mantiveram essa melhora. E quem usou o placebo melhorou também o nível cognitivo. Então a gente... mas ainda está numa análise estatística ainda para a gente poder colocar para publicação. E um estudo que a gente fez com o Parkinson, a Ana participou, foi a pesquisadora principal, até que a gente vê também uma melhora, não na doença de Parkinson em si, nos sintomas principais, no quadro do tremor, na lentidão dos movimentos, mas há uma melhora significativa na rigidez, há uma melhora na constipação, há uma melhora no sono que esse paciente tem, há uma melhora no quadro da depressão. Todos são sintomas associados à doença de Parkinson, não são sintomas motores, mas são sintomas que aparecem na doença, e a gente percebe também essa melhora. Então, às vezes a gente não coloca até para os familiares ou para o próprio paciente uma melhora do sintoma principal, até porque o Alzheimer também é uma piora cognitiva, o paciente perde a memória. A gente não garante que o paciente vai recuperar essa memória perdida, mas o que a gente quer é que pelo menos ele permaneça nesse status que ele está no momento que ele começa a usar a medicação. E agora a gente está também com projetos de desenvolver para pacientes para tentar ver se existe algum benefício como neuroprotetor e um efeito neurogênico mesmo de melhorar em pacientes que sofreram AVC, em pacientes com transtorno do espectro autista. E lá no laboratório também existe, como a Ana falou, pesquisas também com animais, para ver também essa resposta inflamatória, tudo de recuperação de pacientes de animais. Sim, e inclusive a partir dessas pesquisas que a gente desenvolveu no laboratório com Parkinson e Alzheimer, hoje a gente está com 2 projetos maiores com as 2 doenças, projetos que inclusive foram financiados pelo CNPq, que é uma agência de fomento aí muito importante na área de pesquisa, onde nós vamos estar ampliando, inclusive, o número de pacientes que vão participar. Então, com uma metodologia bem completa, bem robusta, para, de fato, a gente ver se esses resultados iniciais que a gente observou no Alzheimer, com o acompanhamento desses casos, e no Parkinson, como é o projeto do meu mestrado, a gente viu esses vários efeitos. Então, agora a gente quer ver se, de fato, eles se reproduzem nessa metodologia aí de um ensaio clínico, fase 2, 3, já para a gente consolidar melhor todos os nossos resultados. Então, esse ano, a gente espera que seja um ano de grandes avanços aí dentro do nosso laboratório, dentro da área de pesquisa aí dessas 2 doenças. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essa pesquisa com animais que vocês começaram agora. Como é que ela é? Sim, essa pesquisa com animais basicamente é com cães.
né? Então, é um projeto também de um aluno de mestrado no laboratório, onde eles vão testar o uso de canabinoides para doenças, para osteoartrite em cães. Então, até, inclusive, já está sendo feito recrutamento. Se dá uma olhadinha no Instagram, no site do laboratório, tem as informações lá, né, para pessoas que tenham cães que tenham osteoartrite, possam participar. Né? Então, a gente vê que os canabinoides, testando em humanos, né, os canabinoides, eles têm um grande potencial para dor. Né? Ele é muito utilizado também hoje para várias doenças reumatológicas, enfim. E na veterinária isso também não é diferente. Hoje a gente já tem os canabinoides sendo usados aí por vários veterinários para tratamento principalmente de dor, né, animais que têm câncer, enfim, que têm problemas articulares, e uma delas é a osteoartrite, porém a gente não tem ainda estudos que de fato tragam esse resultado, né, que realmente comprove essa eficácia, que é o que o laboratório está fazendo agora. Tá? Então, se alguém tiver aí cães que tenham osteoartrite e quiserem participar, é só entrar lá no site do laboratório, ou no Instagram do laboratório e se voluntariar aí, que a gente está captando voluntários. E se alguém quiser iniciar um tratamento ou quiser fazer parte da pesquisa, porque algum tempo atrás a gente entrevistou o professor Francisney Nascimento aqui, e uma das perguntas que veio bastante no nosso canal foi como eu posso me voluntariar ou como eu posso fazer parte dessa pesquisa. Então eu queria saber se alguém quer iniciar um tratamento que tem o uso de cannabis, que não seja de pesquisa ou que seja de pesquisa, qual o caminho que a pessoa deve seguir? Sim, não ligado à pesquisa, hoje a gente tem diferentes formas de se fazer isso legalmente, né? A princípio, o primeiro passo é você ter a indicação do uso que é feito pelo médico, né? Então, a pessoa buscar um profissional que entende na área de canabinoides é importante, para se ter de fato a indicação, quanto tomar, o que tomar, qual canabinoide utilizar, né, proporção entre eles, enfim. E tendo essa prescrição, existem alguns caminhos. Né? Um dos caminhos que hoje tem sido bastante utilizados é através de associação, e aí tem um destaque bem importante para a Abrace, que é uma associação de cannabis em João Pessoa. Né? E na Abrace, eles têm todo um controle de qualidade dos medicamentos, eles são regulamentados pela Anvisa, né? Então eles têm todos os processos rastreáveis ali, desde a produção da planta até o medicamento final chegar para o paciente. Para o paciente conseguir comprar o óleo da Abrace, além da prescrição, ele precisa do laudo atestando a doença que ele é acometido, e ele faz o cadastro pelo site da Abrace, onde ele manda esse laudo, manda a prescrição, documentos pessoais, e se associa, né, pagando uma anuidade, e a partir disso ele consegue comprar diretamente pelo site o produto, e o produto é enviado pelo correio, chega em casa em alguns dias a partir da compra. Tá? Então é um caminho, digamos, um pouco mais rápido. Depois também o paciente, se ele optar, né, ou se ele tiver um medicamento que não esteja disponível na Abrace e ele for importar, também é outro caminho, né? Ele é assegurado, tem a legislação 335 que permite com que ele faça essa importação. Então ele pode adquirir dessa forma. Muitos pacientes judicializam também, então nós temos vários pacientes que judicializam para que o próprio governo consiga dar esse tratamento para ele, então ele pode seguir nesse caminho se ele optar. E hoje nós temos alguns medicamentos na farmácia, né? Então nós temos o Mevatil, que ele já é comercializado há algum tempo pelo nome Sativex em outros países, mas aqui no Brasil ele chegou com o nome Mevatil, ele tem THC e CBD, e a indicação dele, basicamente, é para esclerose múltipla, né, para espasticidade e dor. É um medicamento um pouco mais custoso, por isso a gente tem até uma baixa oferta, é difícil de encontrar o Mevatil aqui no Brasil. Também na farmácia nós temos o CBD da Prate, CBD pura, só CBD, não tem THC, e hoje nós temos mais um produto que também é só CBD, que está no mercado, mas, por enquanto, na farmácia mesmo são essas opções. Então, são as vias mais comuns, né? O paciente importar, o paciente judicializar, adquirir através da associação ou comprar na farmácia, né? E depende do diagnóstico, né? Porque como a gente falou, dependendo da doença que o paciente tem, ele vai precisar de uma quantidade maior, uma concentração maior de CBD, uma concentração maior de THC.
E como o THC não é um produto que é vendido na farmácia, quando é vendido uma concentração extremamente baixa, próximo de zero, o que é possível fazer quando há necessidade de usar o THC junto ou a importação direta. Existem várias empresas que fazem essa importação, então é só ter a receita com o nome da medicação, tudo, e o relatório com o CID da doença até encaminhado, ou pela própria Abrace mesmo, que é a Associação lá de João Pessoa, que eles também têm a medicação com o THC e o CBD em concentrações variadas. Então, existem essas duas possibilidades. A possibilidade da judicialização sempre é possível também, mas geralmente o paciente já precisa estar usando a medicação até para comprovar uma melhora. E às vezes tem uma demora muito grande em conseguir a medicação. E uma outra forma de judicialização também é o paciente pedir para plantar a planta mesmo, a cannabis, para produzir a sua própria medicação. Nesses casos, geralmente precisa ter toda uma assessoria junto de pessoas que conheçam a planta, até para poder saber qual a concentração que vai ser utilizado ali e quanto que essa planta está produzindo nessa concentração, até para poder fazer a diluição correta e tomar a medicação de forma correta. Então, precisa de várias pessoas junto para poder fazer esse acompanhamento até. E no caso de pacientes que judicializam para o cultivo mesmo da planta, hoje existem várias associações no Brasil, né, que inclusive estão dando esse apoio para os pacientes para ter o suporte técnico, né, que nesse caso para judicialização para cultivo precisa ter todo o suporte, esse suporte tem que ser garantido, né, desde cultivo, extração do óleo, como o paciente vai saber se aquele óleo está adequado ou não para o uso. Né? E aí essas associações ajudam muito nessa parte de auxiliar o paciente durante o processo, né? E também existem algumas que inclusive reúnem esses pacientes, esses habeas corpus que os pacientes têm para cultivo, para ela mesma fazer o controle do cultivo da planta e auxiliar na parte de extração do óleo depois, né, o que facilita muito na questão da qualidade mesmo do produto final, né, já que são pessoas treinadas para isso que vão estar fazendo. E para participar de algum projeto de estudo aqui na Unila, essas pessoas, como é que funciona? Bom, como a Ana falou, assim, estar lá inscrito no Instagram do laboratório é importante, até porque quando surgem as pesquisas a gente acaba anunciando tudo e dando contato para poder angariar esses pacientes para poder fazer a pesquisa. Então, existem projetos que a gente tem aí em mente nos próximos anos até, né? Um projeto com doença de Parkinson, um projeto com transtorno do espectro autista, um projeto com AVC. Então, são todos assim que a gente já está numa fase já de escrever o projeto e mandar para a liberação do Comitê de Ética para começar a pesquisa. Então, assim que tiver essas pesquisas em andamento, a gente vai até divulgar para as pessoas que tiverem esse interesse participar. Sim, e no caso das pesquisas com Alzheimer e Parkinson, hoje a gente já está com as pesquisas submetidas ao Comitê de Ética, né? Nós temos uma previsão aí que no próximo mês a gente já tem aprovação, e aí a gente já está dando entrada no processo da importação. Então a expectativa é que no começo do ano, mais tardar ali em fevereiro, a gente já tenha o nosso recrutamento em andamento ou até o grupo selecionado. Então, para essas duas doenças, Parkinson e Alzheimer, quem quiser participar, quem quiser se inscrever, já é importante ir acompanhando, porque o primeiro canal de divulgação para as inscrições realmente vão ser no Instagram do laboratório e no site do laboratório. Né? Também a gente divulga isso nas associações, no caso de Parkinson, a gente tem a associação em Medianeira. Então, a gente vai estar procurando a associação para avisar que o recrutamento está sendo aberto para que esses pacientes que desejam participar se inscrevam. Então, se a pessoa participa da associação, ela já vai também receber a notícia ali por esse e-mail, né? E a gente vai tentar divulgar ao máximo aí para que o pessoal possa ter oportunidade de participar, se for interesse. A gente vai colocar na descrição do vídeo, então, o site do projeto, todo certinho. Sim. Tá bom. Teria mais alguma questão que vocês gostariam de abordar sobre o tema? Não, eu acho que foi. Eu tenho uma pergunta sobre preconceito.
Como as pessoas reagem quando vocês falam assim, a gente estuda cannabis para o tratamento das pessoas? Para mim, geralmente, os pacientes vêm para mim, quando eles vêm no consultório, eles vêm com um frasco enrolado no papel, aquele papel pardo e assim dentro da bolsa, no canto da bolsa, por medo de ter alguma câmera ou a polícia tá esperando ele no meio da rua. Porque às vezes eles pegam até essas medicações, algum conhecido entrega para eles, então eles não têm receita, eles têm medo de utilizar. E vem até com certo preconceito, achando que eu vou ser rude ou duro com eles com relação a isso. O que geralmente eu explico para esse tipo de paciente é que às vezes o frasco não tem rótulo, não tem a concentração, então assim, eu descarto aquele tipo de medicação porque eu não confio, não sei o que tem ali. A gente precisa ter um controle de qualidade até para o paciente poder melhorar. Então, geralmente eu indico a associação ou a importação ou a compra da medicação que tenha esse tipo de rótulo e tenha todos os indicadores que eu precise para poder até saber o que tem ali e quanto que eu vou precisar utilizar. Então, existe já um preconceito, o próprio paciente vem com essa linha. E ele vem até fala bem baixinho por causa achando que alguém vai ouvir ele falar. Mas assim, até dentro do meio médico, no começo a gente tinha bastante preconceito. Eu comecei a prescrever por insistência de uma mãe de um paciente e que ela começou a ouvir falar sobre isso em 2015. Então, em 2015, o Conselho Federal de Medicina liberou a prescrição. Se eu prescrevesse antes dessa data, eu poderia perder o meu CRM. Então, a partir daí, essa mãe veio atrás de mim, eu não conhecia a medicação, a gente não estuda dentro da faculdade esse tipo de medicação, é até extremamente nova dentro da área de farmacologia, e eu comecei a estudar e ver a concentração e comecei a tratar esse paciente, era um paciente com epilepsia, e ele melhorou. E eu consegui tirar todas as outras medicações de epilepsia que ele tomava. Ele tomava 4 tipos de medicações diferentes e ficou sem crise só com o uso do canabidiol. Então, assim, até tirou um pouco do meu preconceito, que eu também tinha isso quando eu comecei. A partir do momento em que você consegue ter mais informação sobre a medicação, esses mitos que você tem e esse preconceito acabam caindo. E dentro do meio médico, recentemente, no começo desse ano, teve um evento sobre a divulgação e sobre produto abaixo de canabidiol e teve um número bem grande de profissionais que foram assistir o evento, tudo. Eu participei como palestrante e foram assistir porque queriam conhecer, tinham interesse e curiosidade até para saber todas esses anseios. E uma das questões até que foi levantada logo depois da palestra foi sobre... a gente falou as mil maravilhas sobre o uso da cannabis, tudo, mas o que tem de efeito colateral? Mata, a medicação mata, pode matar? Pode matar, se você tomar uma dose que é um veneno, você pode morrer de diarreia e desidratar e acabar morrendo. Então você acaba tirando um pouco desse mito, então você coloca, mas existem concentrações específicas para essa doença, você usa de tanto até tanto, não conseguiu, é uma medicação como qualquer outra, então se eu não tiver um efeito bom dela, eu não vou ficar insistindo por uma superdosagem, eu vou passar para outro tipo de medicação, outro tipo de tratamento. Então, a gente tem que colocar isso também como uma questão com relação à medicação, que às vezes também existe esse preconceito, mas existe também uma esperança de um milagre, às vezes a família tem, mas só o fato de ter uma melhora de um sintoma que, por exemplo, na doença de Alzheimer, que o paciente, às vezes a família fala, mas ele não melhorou nada com relação à memória. E aí você tira a medicação, aí a família volta na semana seguinte, volta a medicação novamente, porque ele começou a ficar agitado, não está dormindo direito, tudo, a gente viu que a medicação realmente funciona. E funciona porque ajuda no quadro dos cuidados com o paciente, tudo. E isso daí, assim, se você tem um paciente que tem uma doença neurodegenerativa e precisa de uma pessoa 100% do tempo com ele ali, você vê que qualquer melhora que esse paciente tenha já é um grande benefício. Então, assim, a gente tira um pouco desse preconceito, mas também a gente não pode ter
colocar toda a esperança na medicação. É uma medicação como qualquer outra e que é um arsenal a mais que a gente tem para o tratamento e que é extremamente útil e benéfico para o paciente. E enquanto pesquisadora mesmo, né, assim, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né, e que também já foi compartilhado por outros colegas do laboratório, enfim, outros pesquisadores na área de cannabis. Alguns anos atrás, quando a gente começou a entender mais sobre a cannabis, que a gente começou as primeiras pesquisas, às vezes a gente mesmo tinha um pouquinho de receio, né, de publicamente falar, eu trabalho com maconha, eu trabalho com cannabis, né, com medo da reação das outras pessoas. Mas aí o que aconteceu foi o cenário contrário ao longo do tempo, porque a gente viu que as pessoas recebiam isso muito bem. E a gente viu que as pessoas estavam usando, né, e a gente não estava vendo ainda esse cenário tão aberto assim. Né? Então, acabou que na área de pesquisa, esse preconceito a gente não tem sentido. Né? A gente tem tido uma aceitabilidade muito grande da população de forma geral, né, que faz uso, né, dos produtos de cannabis, ou que, né, todo mundo conhece, acaba conhecendo alguém que, será que para aquele conhecido não poderia servir? Então, a gente se sentiu até acolhido nessa área de pesquisa com cannabis. E uma coisa que a gente vê é que quem tem preconceito é quem não tem a doença. Porque, assim, quem tem a doença, a Ana, até quando ela falou da Associação Medianeirense de Doença de Parkinson, lá em Medianeira, e a gente foi apresentar o projeto com o uso do canabidiol para os pacientes com Parkinson, para a gente fazer uma seleção deles para poder utilizar para o projeto dela. E a gente foi até com um pouco de cuidado, tudo. O auditório para apresentação estava lotado. Todo mundo tinha interesse em participar da pesquisa, queria participar quando ia começar, assim, foi até surpreendente que o interesse que todos tinham para ver se tinha realmente algum benefício com o uso da medicação. Então, o que a gente vê com relação ao preconceito é quem não tem nenhuma doença que pode se beneficiar com o uso da cannabis. Quem não tem nenhuma doença não tem ninguém próximo também, né? Porque exatamente. Hoje a gente já vê por parte das pessoas próximas, né? De quem tem alguma doença que poderia ter benefício, que já estão bem mais abertos para isso. Então, muita gente usando, né? As pessoas querem que isso seja acessível, porque ninguém está livre de um momento na vida precisar, né? Só falta a gente regulamentar para, de fato, o acesso ser possível e ser igualitário, né, para todos. Obrigado pela presença, professor Elton. Obrigado, Ana Carolina. Foi muito legal ter vocês aqui. Queria estender esse papo muito mais, mas a gente precisa encerrar. Você que está assistindo, gostou desse papo, dá uma olhada nos links abaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Durante o período eleitoral a gente está sem comentários, mas pode entrar em contato com a gente que a gente tira dúvidas.